e alunas de Matemática 1, pela primeira vez juntando as duas turmas, no ano inteiro, né? Primeira vez juntando Eletro e ADM, no mesmo horário, para tirar as dúvidas. Embora a prova tenha diferenças, mas elas, na verdade, têm o mesmo texto e muda apenas algum número ou algum termo algébrico da equação, né? Ou da função, ou daquilo que eu estiver abordando. Até tem questões iguais, totalmente iguais para as duas, mas é minoria. O grosso tem alguma diferença, mas é mínima. A ideia dessa aula, como vocês sabem, é da gente tirar dúvidas a respeito dessa prova. Ela foi uma prova diferente, com menos questões, não foi, pessoal? Não é verdade? Sim. Então, a gente começou, fez as 4 primeiras provas com 10 questões, fez as 3 seguintes com 8 questões, e essa agora, o número de questões baixou para 6. Acho que eu abordei, né, os assuntos que eu consideraria principais, né, de uma forma geral. Se eu tivesse dado mais detalhes das aplicações de logaritmo, que eu não dei em nenhuma das turmas, eu falei só ontem, rapidinho, na aula de ADM, que é logaritmo você usa em pH, na química, logaritmo você usa nas escalas Richter e decibel, na física, e logaritmo você usa também em matemática financeira, juros compostos e em economia. Pelo menos 4 aplicações claras aí de logaritmo. Como eu não falei muito sobre isso, né, é por isso que eu diminui o número de questões de 8 para 6, que eram 2 questões envolvendo essas aplicações que eu resolvi não colocar, tá? Então, o motivo da redução foi esse. Antes, queria dar um aviso aí para os presentes de Eletro, que são minoria, mas temos alguns representantes, que eu já coloquei no grupo, né? Só para reforçar o que eu coloquei no grupo. Eu acabei de postar a prova do projeto Alicerce para vocês, né? Vocês viram? Sim. Viu, Jobson? Sim. E, na verdade, é a mesma prova que eu coloquei lá no início do Alicerce, e justamente o objetivo da prova é perceber o quanto vocês evoluíram de lá para cá, tá certo? Se houve evolução ou não. E em que assuntos houve evolução, né? E a gente tentar mapear por quê. E a data de entrega, sem ser quarta-feira, amanhã, a outra quarta-feira. Tá um prazo folgado, não tá? Tá. Até considerando que é a mesma prova, né, Jobson? Então, algumas questões, quem já acertou lá na outra, vai acertar de novo e vai fazer com rapidez. As que errou, é uma chance agora de voltar a ver se aprendeu ou se melhorou alguma coisa, né? Essa é a ideia. Alguma pergunta, algum comentário antes de eu começar o CA? Então, posso iniciar o compartilhamento? Diante do silêncio, acho que sim, né? Então, vamos lá. Então, estamos aqui diante da prova de vocês. E eu pergunto qual é a primeira dúvida de vocês. E aí, galera?
Ninguém tem dúvida? Então já podemos terminar o CA, é isso? Professor, Oi. eu estou com dúvida na 6. Tá, eu vou ler a questão 6 para todo mundo e em seguida eu pergunto qual é a sua dúvida. Vamos lá. A 6 diz o seguinte: qual é a diferença entre equação, função e inequação logarítmicas? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: em qual ou quais dela ou delas podemos colocar o título resolva? Eu posso dar uma função e pedir resolva, eu posso dar uma equação e pedir resolva, eu posso dar uma inequação e pedir resolva. Em quais delas faz sentido usar essa palavra resolva? Essa é a segunda pergunta. E a terceira, não é uma pergunta, é uma solicitação. Dê um exemplo de uma função logarítmica que se transforma em uma equação de uma variável. Uma situação onde você partiu de uma função e acaba chegando numa equação. Esse é o pedido, é a solicitação. Então, são duas perguntas e uma solicitação. Senhorita que perguntou, qual é a sua dúvida? Sobre qual das perguntas? A dúvida é sobre o exemplo. Ok, então eu vou dar um exemplo não com função logarítmica, tá certo? Vou dar um exemplo porque o problema envolve logarítmica, né? Mas eu vou dar um exemplo com outro tipo de função para você mostrar um outro tipo de função que virou equação. Deixa eu abrir aqui a minha mesa. Está abrindo a mesa nesse instante. Só um pouquinho de paciência. Está abrindo ainda para mim. Lento. O meu computador. Um pouquinho de paciência. Agora vai abrir. Vamos dar um exemplo bem simples de algo que a gente já fez várias vezes. Vamos supor que eu tenha essa função de primeiro grau. E eu pergunto, nesse problema eu pergunto, qual é a raiz da função? Como é que resolve esse problema, pessoal? Entendi já, professor. Já entendeu? A raiz de uma Substituir por função zero é e o... vira equação. Exatamente. Então, por exemplo, raiz, você tem que botar um valor para y, né? A gente sabe que raiz da função é onde cruza o eixo x. E todo ponto onde cruza o eixo x, que é esse eixo aqui, horizontal, ele tem o y valendo zero. Consequentemente, você substitui uma equação que tinha duas variáveis, você substitui uma das variáveis, e aí sobra uma equação com uma variável apenas. E ao fazer isso aqui, eu resolvo essa equação e passo 6 aqui para o outro lado. E acho o valor de quanto, pessoal?
de menos 3, porque o 2 passa dividindo, não é isso? Então, quer dizer o quê? Sim. Que essa função cruza o eixo x nesse ponto. Para poder fazer o gráfico dela, né? E, em geral, eu peço, faça o gráfico também. Aí, se eu pedir para fazer o gráfico dessa função, eu vou atribuir um segundo valor. O primeiro eu já achei, que foi menos 3 mandando para o zero, que é a raiz. O segundo, 0, manda para o coeficiente linear, que é o 6. Está aqui o segundo ponto. Como eu sei que uma função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, 2 pontos já é suficiente, então basta unir os pontos e está feito o gráfico. E aí está dado um exemplo de um problema onde eu tinha uma função que se transformou numa equação de uma variável. Respondida a pergunta? Sim. Agora, isso não acontece só com a raiz, não, viu? Eu perguntei raiz, que foi o mais comum, mas se eu perguntasse qual é o ponto se eu perguntasse qual é o ponto onde a imagem vale 2. Então, mudar essa pergunta agora. Não é mais onde cruza o eixo X, não é mais isso aqui, já está errado. Então, eu vou para cá, o valor imagem 2 está aqui, ó. Então, a pergunta está sendo feita, ó, qual é o valor, que ponto é esse aqui, ó, em que a imagem vale 2? Essa é a pergunta. O que é que vai mudar agora na hora de fazer a equação? Vai continuar virando uma equação. Qual vai ser a mudança agora? Aqui. Em vez do y igual a 0, eu boto o y igual a quanto, pessoal? 2. 2. E resolvo uma equação do mesmo jeito, só que eu estou perguntando sobre outra coisa. Resolvo essa equação, passo o 6 para o outro lado, menos 4 igual a 2x, e conto que x vale quanto, pessoal? Menos 2. Que é exatamente esse cara daqui. Ou seja, mais uma vez, foi dada uma função e que, pela pergunta do problema, se transformou numa equação. Será que eu fui bem claro com esse exemplo? Sim ou não? Sim, professor. O que é que tem que mudar agora? Eu não quero uma de primeiro grau, quero o quê? Uma? De logaritmo. Exatamente. Então, você vai pensar uma função logarítmica, né? E deve imaginar o seu gráfico, obviamente, e a partir disso você vai fazer alguma pergunta sobre o gráfico que transforme esse gráfico, essa equação de duas variáveis, numa equação de uma variável, tá? Ou seja, quando eu pergunto qual é a diferença entre equação e função, aqui na primeira pergunta, é claro que isso aqui tem a ver, né, com essa pergunta, porque eu estou querendo que você justamente entenda qual é a ligação entre esses três objetos matemáticos. Eu podia ter trocado, ó, de exemplo de uma função que se transforma em uma inequação. Isso aqui eu também podia ter feito, ó, essa pergunta aqui, ó, trocar a equação por inequação. Ou seja, na verdade eu quero mostrar que esse objeto tem profunda relação com esse e com esse. E aí é o desafio que vocês escrevam na resposta de vocês. Tá? Mais alguma pergunta a respeito da questão 6 ou não? Nenhumazinha, pessoal? Nenhuma? Questão 6 bem clara? Pelo silêncio, então, podemos partir para outra questão. E aí, vamos para qual questão?
além da questão 6. Mais nenhuma pergunta, pessoal? Então, não tem dúvida nas demais questões. Professor, Oi. na questão 3, é só substituir o valor do problema na lei? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Só que na letra A, qual é a variável que eu dei e qual é a variável que eu quero? Na letra A. O que é que eu dei? Qual é o dado que eu forneci? 8 metros. 8, que é o dado de que grandeza? Que grandeza a gente está falando aqui? T. Não, Altura. grandeza. Altura, que é simbolizada por que letra? T. T. T, altura T. Quem é que está medindo em metros? Você mede o T em anos ou em H de metros? T. H de T, ou seja, H. Então, se você não sabe a palavra altura em inglês, escreve assim, ó. Height. E é por isso que a gente simboliza a altura normalmente pela letra o quê? Pela letra H. Então, na letra A foi dada a altura e foi perguntado o quê? Que grandeza eu quero achar? T. T. T é a abreviação de que palavra? Tempo, né? Tempo você mede em anos, não é isso? Pode medir em anos, mas tem outras unidades. Então, na letra A foi dada a altura e foi pedido o tempo. E na letra B foi o que agora? Na letra B? Foi dado quem agora na letra B? Tempo. Foi dado o tempo e o que é que foi pedido? Altura. Altura H. Altura. Então, basicamente, em pouquíssimas palavras, na letra A eu dou H, peço T, e na letra B eu dou T e peço H. Basicamente, o problema é que a gente faz desde o início do ano. Numa função. Se eu conheço a função f, que leva do conjunto A no conjunto B, se eu dou o cara de A, eu tenho que achar o de B. E o problema inverso, se eu dou o cara do B, do contradomínio, da imagem, eu quero saber o valor do domínio. Então, nós estamos permanecendo no mesmo problema básico de função, que é, dado uma lei, e dado o domínio, achar a imagem, e dada essa mesma lei, dada a imagem, achar o domínio. Está bem esclarecido ou não? Sim? A pessoa que perguntou a questão, está bem esclarecido? Tá sim, professor. Beleza. Pronto, então a 3, a 3 e a 6, que mais? Mais nenhuma dúvida? Vai ser o CA mais curto de todos, então, até hoje. Agora, vale registrar a informação óbvia, né? Eu quis dar um CA em conjunto com duas turmas, ou seja,
45 em uma, 46 em outra. Se reduzir os que participaram do curso, botar 40 em cada um. 40 mais 40. 80 alunos. E de 80 alunos, nós temos 20 presentes. O que me leva a supor o seguinte, né? Ó, Jamiliana entrou só agora, deu o aviso agora há pouco. O que me leva a supor só o seguinte, né? São os extremos não estão nas aulas, ou seja, aqueles que estão com muita dificuldade e estão desanimados e nem vêm atrás para tentar aprender. E também, imagino que já tem um fenômeno oposto também. Aqueles que já estão aprovados já estão menos preocupados. O que eu considero isso um problema grave, porque provavelmente esses alunos não vão aprender logaritmo direito, né? Mas, de novo, cada um que colha o fruto daquilo que plantou, não é isso? Então, se depois no futuro ele precisar usar logaritmo e tiver problemas, ele vai certamente lembrar das aulas que ele faltou ou dos momentos, ou daquilo que ele deixou de estudar, pelo fato de já estar aprovado. Nós temos uma relação aí nas duas turmas de mais de 20 alunos já aprovados, que não precisam mais da P8, nem do relatório, nem do campo, tá? Então, esse pode ser um motivo de tão pouca gente. Mas é isso mesmo, pessoal? Terminamos o CA ou tem mais alguma pergunta, além da 3 e da 6? Professor, Oi. Yasmilênia está com problema no microfone, aí ela pediu para eu falar ao senhor que o senhor explicasse a questão número 1. Número qual? 1. Beleza. Gente, a questão 1 nessa parte de fazer o gráfico, tem alguma novidade, não? Hein, galera? Fizemos isso em outras provas? Sim ou não? Sim. Quando a gente aprendeu função de primeiro grau, teve uma questão lá que pediu para fazer um gráfico de função de primeiro grau. Se eu não estiver enganado, foi na P4. Na mesa P4, foi pedido para fazer o gráfico da função de segundo grau. Na P5, foi pedido para fazer o gráfico da função modular. Na P6, foi pedido para fazer o gráfico da função exponencial. Na P7 não teve gráfico. Talvez por isso alguém tenha achado a prova mais fácil, não sei, porque tem gente que não gosta de gráfico, embora eu acho o gráfico algo bem legal e bem interessante de se entender. Eu imagino que a pergunta da Lênia tenha mais a ver, então, em relação à primeira pergunta. Helena se manifesta aí via chat ou via Jobson para confirmar o que eu estou falando. Nós, na nossa aula, a gente discutiu que a função logarítmica não possui domínio real. Discutimos ou não discutimos isso? Sim. Por exemplo, eu posso criar uma função assim, de R em R, com a função logarítmica, ou não. E por que ele está errado ou está certo? Essa função estaria bem definida? A função, pergunta é essa, a função está bem definida? E aí, pessoal? Eu posso atribuir qualquer número real aqui para x? Não. Não. Não posso. Por quê? Porque alguns vai dar negativo.
o logaritmando vai ficar negativo, né? Nós estudamos o logaritmo, né? Na primeira aula de logaritmo, nós aprendemos que tem condições de existência para a base e para o logaritmando, não é isso? Para a base, aprendemos que a base tinha que ser obrigatoriamente maior que zero e diferente de 1, e o logaritmando tinha que ser maior que zero. Então, se você atribuir a base, não tem problema. A base é o número 7. Então, ela satisfaz as exigências, as condições de existência. Mas o logaritmando depende de x. E se eu disse que x é real, por exemplo, alguém consegue dizer um ponto que é problema? X igual a quanto daria problema? E aí, galera, x igual a quanto? Que eu posso botar aqui vai dar problema. X igual a 1, por exemplo, né? Por que o x igual a 1 é um problema? Quando eu substituir no logaritmando, vai dar quanto? O logaritmando. Quanto, pessoal? -3. E menos 3 não pode. Então, é claro que não pode ser real. Esse domínio está errado. E aí, eu lanço a mesma pergunta que eu lanço aqui, que eu lanço na questão. Qual é o maior domínio possível que eu posso colocar aqui nessa função? Como é que eu faço para descobrir ele? Números maiores que 2? Exatamente. Como é que você descobriu isso? Iguala o logaritmando a zero. Iguala, não. Né? Iguala, não. Você afirma que... Colocar maior do que 0. Ah, exatamente. Você diz que o logaritmando tem que ser maior que zero. Ou seja, você criou o quê? Que objeto matemático é esse? Inequação. Inequação. Aí tá um caso, ó, da sexta questão aí. Uma função que virou inequação. Aí resolve a inequação. Opa. X igual a 6 dividido por 3. X maior que 2. Então, quem seria o maior domínio possível desse problema aqui? Nenhum conjunto, né, poderia ser maior do que esse que eu posso dar agora para esse exemplo. Quem seria? O intervalo vai dar onde? Do 2 até o mais infinito. Exatamente. E com isso eu respondo a pergunta. O maior domínio possível para esse problema é esse aqui. E se eu perguntasse a vocês, nesse exemplo aqui, quem é a assíntota? Qual é a resposta? Qual é o valor que a função nunca vai poder assumir? 2. Exatamente, é esse número aqui. Na hora que você for fazer o gráfico, você tem que marcar a assíntota e a função exponencial vai se aproximar dela, função logarítmica, desculpa, vai se aproximar da assíntota sem nunca tocar. Vai se aproximar, se aproximar, se aproximar, se aproximar. É uma reta infinita, tá? É uma reta infinita. Então, ela vai se aproximar, vai se aproximar, vai se aproximar, mas nunca vai tocar. Então, o próprio domínio máximo já mostra quem é a assíntota. Que tem tudo a ver com o gráfico da função. Então, quem fizer esse gráfico da função logarítmica e não mostrar a assíntota, já vai ter a sua questão descontada. Mesmo que o resto esteja todo correto. Porque está faltando uma coisa bem importante no gráfico da função logarítmica, que é a assíntota. Yasmin, se sente contemplada com a explicação ou não? Ou quer perguntar mais alguma coisa? Jobson, Yasmin tá assistindo ou não? Ou ela só passou a dúvida? É porque nem o microfone, nem o chat no Teams dela tá funcionando. Ela disse que tá satisfeita já com a explicação.
Ah, que bom. Então, com o seu porta-voz, Jobson, nós conseguimos conhecer a opinião, quer dizer, a sensação de Yasmin. Mais alguma pergunta sobre a primeira, pessoal? Não? Pronto, primeira questão encerrada. E próxima questão. E aí? Agora sim encerramos? Hoje à tarde eu vou dar aula de eletro e vou explicar justamente a questão 4, né, pessoal? ADM eu já dei essa aula ontem e hoje eu vou dar a aula para eletro da referente às inequações logarítmicas, que é justamente a questão 4. Diante do silêncio, o que é que eu posso concluir? Que é hora de encerrar o CA. É isso mesmo? Podemos terminar? Mais nenhuma dúvida? Então, declaro o CA encerrado. Espero ter contribuído. E a data de entrega é quinta-feira, da P8. Na própria quinta-feira, eu já libero, já colocarei no Teams a prova final. Então, aqueles que acham que vão fazer final, já começam a fazer a prova na quinta-feira. Eu vou vou tentar levar no máximo 2 dias depois de quinta-feira, para entregar o resultado final de vocês, tá certo? Alguma pergunta a mais? Professor, Oi. o relatório CAM vai ser para entregar sexta ou quinta? Quinta, Certo. tá? Para antecipar um dia para poder terminar, senão eu vou demorar mais a dar a resposta de quem vai ficar na final, entendeu, Jobs? Aí eu vou tirar um dia de Jobson não, professor. vocês, mas vale lembrar Ah, tá. que esses prazos já foram dados com bastante antecedência, então acho que não tem problema tirar um dia, considerando que tiveram muitos outros dias, né? Concorda, Jobs? Ou discorda? Professor não é Jobson não, é Thales. Foi mal, Thales, desculpa. Eu juro que estava Nada. pensando que era Jobson, foi mal. Esses são os problemas da aula remota, porque às vezes não aparece para mim quem está falando. Algumas vezes aparece, como você apareceu agora, e apareceu para mim, mas outras vezes não. Então, eu cometo essas confusões. Vocês percebem isso, né? Que a gente comete, acho que não devo ser o único a cometer esse tipo de erro. Porque muitas vezes o aluno fala, ele não se identifica e eu não conheço a voz de todos vocês. E aí, sem conhecer a voz, fica complicado. Podemos encerrar então? Bem, então eu vou parar a gravação. Viviane quer falar? Não, professor, ia só dar tchau.